Você sabe a diferença entre assédio moral e assédio sexual? Olá, eu me chamo Sandra, sou hipnoterapeuta. Eu atendo homens e mulheres em estado de sofrência. O que é esse estado de sofrência? Essas dores emocionais que as pessoas carregam no decorrer das suas vidas, que não foram digeridas e que estão lá afetando a vida delas no dia a dia e elas não sabem de que forma resolver. Então eu vou falar hoje um pouquinho para vocês o que é assédio moral e o que é assédio sexual. O assédio moral é quando você é induzida através de palavras, de gesto, de repetições, indiferente dos sexos, indiferente da onde você está, às vezes, muitas vezes é em relação à cor, né? Entra porque é morena, porque é moreno, ou dão aquele espetáculo meio de longe para tentar, né, sempre te jogar no chão, sempre te deixar para baixo, sempre deixar você, né, no alto astral bem para baixo. O bullying é um assédio moral também dentro das escolas. O bullying também entra dentro das empresas. Então, o assédio moral muitas e muitas vezes palavras, gestos, situações, contextos que você vive. O assédio sexual, ele está mais relacionado a toque, a situações sexuais do contexto. Então, eu vou dar um exemplo de empresas aqui, só para você entender. Se você realmente está no mercado de trabalho, você vai entender o que eu estou falando para você. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo de um assédio sexual e vou dar um exemplo de um assédio moral. Assédio sexual. O chefe fala assim: olha, fulana, ou fulano, ou a chefe, tanto faz. Seguinte, para você continuar trabalhando com nós, você precisa sair comigo. Então, depois do horário, tal dia, tal horário, você precisa sair comigo. Então, muitas e muitas vezes, aquela pessoa que está sendo assediada, ela só tem aquele emprego, ela não tem outra condição, ela não vê saída. E esse assédio sexual de tentativas ou às vezes, né, toques, às vezes situações assim que vai relacionar, né, a toques, a palavras, sempre relacionado à parte sexual. Indiferente se é o homo, hétero, né, sempre relacionado à parte sexual. Então, o que acontece? Essa pessoa que está sendo assediada, porque lá no passado, as chefias, as lideranças, quem tem assim um histórico bem, né, do Brasil do passado, vai entender que as pessoas só elevavam de cargo quando eu saía com o chefe, quando eu me doava para outra pessoa sem eu querer, ou a outra pessoa me queria e eu queria crescer na vida, eu me doava, entendeu? Então, envolve um assédio sexual. Agora, um moral. Um exemplo, eu entro na empresa, né? Sou uma pessoa certinha, sou uma pessoa que faz tudo ok, sou uma pessoa que leva em dia o meu trabalho, mas os meus colegas, eles ficam chateados. Lá vem a inteligente, lá vem lá a que sabe tudo, lá vem, entendeu? Então você está tendo um assédio moral, você está sendo assediado moralmente e no decorrer diariamente, às vezes chega até num processo de agressão. Concordo comigo? Acontece um processo de agressão. Então, eu estou dando 2 exemplos, gente, mas existem milhões de exemplos, milhões e milhões. Então, o assédio moral, muitas e muitas vezes as pessoas abaixam a cabeça e ficam quietas. Elas não conseguem reagir. Elas não conseguem, tanto moral quanto, né, o assédio moral quanto sexual. Elas não conseguem reagir. E essa pessoa interioriza essa dor emocional. Ela perde a produtividade no trabalho. Ela anda mais desanimada.
E daí essas empresas aonde acontece isso, há muita rotatividade de funcionário. Muitas vezes os funcionários naquele local não se sentem confortável, tem muita rotatividade também. Ao mesmo tempo, aquela empresa começa a ter uma fama, ela não é confiável para se trabalhar mais nela. Por quê? Porque naquela empresa você já ouviu falar que aconteceu isso com fulano, já ouviu falar que aconteceu isso com ciclano, na parte de assédio moral ou na parte de assédio sexual, não sei. Então essa empresa não se torna confiável no mercado de trabalho. E o que acontece? Essa pessoa, vamos falar agora do ser humano, ela muitas vezes ela vai ter fobias na vida. Medo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Quando ela chega perto, por exemplo, aquela pessoa que foi assediada sexualmente, ela entra, quando a pessoa entra numa sala ou quando a pessoa encontra num corredor, ela entra num estado de choque, de pânico. E estado assim de choque e de pânico mesmo, porque ela foi assediada sexualmente. E eu digo para vocês, eu vou fazer outro exemplo aqui de uma situação que eu lembrei agora. Um exemplo, eu sou a que limpa a empresa. Eu limpo a empresa, só que eu sou de cor, entendeu? Eu sou de cor e eu limpo a empresa. Automaticamente, a minha chefia, ela passa às vezes na sala porque ela não confia em mim. Né? Ela não me fala diretamente, mas ela não confia em mim. Mas o que acontece? Ela passa na sala, nos escritórios, falando: quando a Sandra passar aqui, guarda o celular, porque a Sandra é capaz de pegar o celular de vocês. E o que acontece? Eu entro na sala, vou fazer o meu serviço, concordo? Vou fazer o meu serviço normalmente. E eu começo a observar que cada vez que eu entro em uma sala, as pessoas pegam o celular e guardam o celular. Cada vez que pega o celular, guarda o celular. Cada vez que pega o celular, guarda o celular. E você viu, houve bochicho aqui, houve bochicho ali, houve bochicho lá. Eu não fiz isso. Mas houve bochicho ali, e o que aconteceu? Eu interiorizei aquilo. E daí quando eu entro na sala e vejo um celular, me dá uma síndrome, me dá uma fobia, me dá um ruim e eu passo mal. Porque vai que roube o celular, vamos dizer que fui eu e eu vou guardando aquilo. E eu saio dessa empresa e vou para outra empresa, acontece a mesma coisa. Então o que aconteceu? Eu tive um assédio moral, mas eu, em vez de reagir, eu não reagi porque eu precisava daquele emprego. E no momento que eu precisava daquele emprego lá, eu não falei nada, eu fiquei quieta. Mas aquilo ficou comigo, tá nas minhas entranhas, aquela dor, aquela fobia, aquele medo, tá comigo. Então vocês vejam que as dores emocionais, elas são carregadas junto com você. E por que agora eu vou falar que até tem uma lei, conforme quem trabalha em empresa que é grande, que tem CIPA, eles incluíram, né, essa lei do assédio, do abuso, né, de autoridade, de assédio moral, assédio, violência, porque afeta muito as pessoas. As pessoas são afetadas emocionalmente e quando elas são afetadas emocionalmente, aquele ser humano, ele deixa de produzir, ele muda. De repente alguém perguntou: fulana, como que você tá? Por que você tá triste? Não, nada não. Então assim, você já vai desanimando, já vai dando síndrome antes de ir para o trabalho, no outro dia já começa a passar mal antes de ir para o trabalho, começou na segunda-feira, ou estava de férias, tem que voltar a trabalhar naquele trabalho, entra em desespero, né? Então, tanto vale para o assédio moral, tanto vale para o assédio sexual. E as pessoas não se interiorizam, não se avaliam que aquele problema, aquela situação, aonde elas estavam, naquele ambiente, afetou elas. Elas não conseguem ver a importância
importância de saber reagir, de saber digerir, de saber tomar decisão. Mas Sandra, nem todo mundo é igual a você. Por isso mesmo, nós precisamos treinar. E você sabe como que treina? Ressignificando as dores. Aquilo lá aconteceu, mas você não vai deixar acontecer. A tua mente, ela acata muito facilmente. Então, eu quero que fique claro para vocês, essa mulher que foi assediada lá naquela empresa. Ó, um exemplo que eu tô dando, outro exemplo para vocês. Por isso que eu quero deixar claro para vocês o que afeta no ser humano. Então, eu vou usar um exemplo de mulher e um exemplo de homem. Então, aquela mulher que foi assediada naquela empresa, aquela mulher lá, ela foi assediada. Então, ela entrou em síndrome de pânico, ela passou mal, tal, assediada sexualmente. Quando ela vai para a vida dela pessoal, amorosa, aquela mulher muitas vezes vai ter problemas sérios de relacionamento. Ela vai ter medo. Quando alguém quiser alguma coisa séria, ela vai cair fora. Quando alguém vier falar com ela com boas intenções, ela não vai acreditar. Então, assim, ela vai perder aquela credibilidade no ser humano, naquela outra pessoa que quer algum relacionamento sério com ela. Ou ela vai se reprimir, ela vai se fechar, ou ela vai ser muito ciumenta. Algum reflexo vai dar. Então não é algo assim normal. A mesma coisa, o homem, vamos dizer que o homem foi assediado sexualmente. Ah, mas acontece? Acontece, tanto com mulheres quanto com homens, nas organizações ou em qualquer local, né? O assédio sexual, tanto faz, mas a gente fala das organizações, das empresas, mas ocorre em qualquer ambiente, né? Em qualquer ambiente onde tenha seres humanos, tá? Então, o homem vai acontecer a mesma coisa. O homem é um pouco mais racional do que a mulher. A mulher é mais emocional. Mas esse homem, ele também vai vir com grandes sinais, porque não era algo que ele queria ser assediado. Ele não queria passar por aquela situação para conseguir cargo, para conseguir elevação, para conseguir pagar o salário da família, às vezes para comer em casa. Ele não queria passar por aquilo, mas ele passou. E ele vai muitas vezes vai ligar dentro dele ansiedades. Quem é homens e tem ansiedade sabe, quem é mulheres que tem ansiedade sabe. A tua ansiedade veio de algum lugar. Para e pense e analise de onde que veio a tua ansiedade. Então, esse homem, essa mulher, eles vão carregar com eles essas dores. Mas Sandra, não é isso que você está falando, não. Eu estou falando num contexto geral. Quem viveu isso sabe. Você sabe que se você viveu isso, você vai entender o que eu estou falando. Então vai vir uma fobia, vai vir um medo. Muitas vezes o homem vai ter tanto medo de evoluir, tanto medo e medo de ficar travado, não evolui. As pessoas têm medo de tomar decisão. Não toma decisão, deixa a decisão para o outro. Você conhece algum homem assim, que muitas e muitas vezes pergunta assim, ó, olha, faz o teste aí, homens e mulheres, faça o teste aí. Hoje nós vamos pedir pizza. Oba, vamos comer pizza. Mas daí eu pergunto, ô fulano, que sabor você quer? Tô perguntando para um homem. Ele fala assim, escolhe você. Tá. Então ele jogou a responsabilidade para mim escolher. O que isso reflete? Que ele não tem nem assim, ele não tem decisão de escolha. Ele deixa que os outros escolham as coisas para ele. Ele nem fala o que ele gosta de verdade. Ele não fala o que ele gosta realmente. Ah, eu gosto de calabresa, eu gosto de 4 queijos, eu gosto de X, Y, portuguesa, não sei. Mas tem atitudes. E muitas vezes perdeu as atitudes. Perdeu as atitudes da vida. Tô dando exemplos para vocês se conectarem. Então, gente, o assédio moral e o assédio sexual, o que muda é só um contexto, tá? Um é relacionado à parte mais
sexual e o outro é tudo. É todo outro assédio com palavras, com gestos, com situações, com armações. Então, às vezes, inventam situações, falam que foi você, palavras da equipe ou do local de trabalho onde você está, que te magoa, que te deixa triste. Tudo o resto. Às vezes, chegou estagiarinho, estagiário, tá recém começando, não tem conhecimento nenhum, então aí, você cala a boca, você é estagiária, que quem manda somos nós que estamos mais tempo. Você entendeu? Então, foi feita uma lei dentro das empresas para trabalhar na CIPA. Por que foi feito isso? Chegou-se à conclusão que as pessoas ficavam muito doentes em relação a isso. E o Brasil é um dos pioneiros nesses assédio moral e sexual. Pioneiros. Só que nós não temos números assim verdadeiros. Por quê? As pessoas se calam, as pessoas se fecham. Então, no momento que a gente conseguir tentar explicar, porque conhecimento é poder, deixando esse conhecimento à vista de todas as organizações, até das escolas, dos ambientes de trabalho, as coisas vão ter um contexto melhor. As pessoas não vão ficar psicologicamente mais afetadas, as pessoas vão ter uma visão de mundo, as pessoas vão saber reagir e vão saber digerir e vão saber conduzir a situação. Então, hoje eu trouxe uma pauta super importante para vocês. Então, o assédio moral e o assédio sexual é um tema que, se a gente fosse trazer exemplos, ficava falando aí 8, 9 horas. Só que é só um contexto geral para você entender da importância e quanto eles afetam a vida das pessoas. 100%. Então, comece a observar no ambiente onde você está, se tem essas situações assim que levam ao assédio sexual e que levam ao assédio moral. Eu posso pautar situações, né, em relação ao bullying, o próprio bullying, gente. O bullying, elas são palavras que vão sendo trabalhadas dentro de você e falando, até se tornar uma verdade. A pessoa entra, né, num estado de choque psicologicamente. E o assédio moral é isso também. Muitas e muitas vezes nós somos assediados em N situações da vida e nós não sabemos reagir. Que é algo que realmente você acha que é fora da normalidade, você tem que saber reagir. E muitas vezes quando a gente reage, as pessoas, porque aquela pessoa que está fazendo aquele assédio contra a minha pessoa, ela acha que é a verdade dela, só que ela não vê que ela está me machucando, ela não vê que ela está me atrapalhando a minha vida. Ela tem a verdade dela e ela acha na mente dela que aquilo que ela faz é verdadeiro. Só que se eu fizer com ela, ela não vai gostar. Entenderam? Então, a gente tem que reagir. Necessitamos reagir. Assédio moral também pode ser na casa, pode ser na casa também. Às vezes o marido joga palavras e palavras, a mulher fala. É tanto assédio moral que a tua mente entra em colapso. Daí você começa a pensar, não, eu não sou capaz, eu não consigo, não dá, eu tenho medo. Não vou, não dá, tenho medo. Por que você tem medo? Porque pare e pense. Alguém plantou essas dores dentro de você. E você se tornou uma verdade, porque a nossa mente não sabe o que é certo e o que é errado. Ela acata facilmente, tantas repetições ela acata. Por isso que nós precisamos cuidar os ambientes onde a gente está, com as pessoas que a gente está, com os conhecimentos que estão, porque nós somos moldados pelo ambiente, moldados para essas pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, tanto positivo quanto negativo. Dizia minha mãe, tem que cuidar das amizades que a gente anda. Por quê? Nós somos moldados. Então os ambientes nos moldam.
E essas empresas que estão doentes com assédio moral e assédio sexual, elas estão deixando os seus funcionários doentes. E os funcionários doentes não estão produzindo adequadamente. Daí a empresa fala, olha, aqui nesse mês o faturamento caiu, o faturamento abaixou, nós não estamos conseguindo a nossa meta. Mas por quê? Ah, é o setor de venda que não está indo bem, é o setor fulano. E todo mundo mais ou menos sabe o que está acontecendo dentro da empresa. Todo mundo sabe que todo mundo está para baixo, todo mundo sabe que a autoestima caiu, a motivação caiu. Gente, é lógico, nós somos movidos, né? A nossa autoestima cai, a motivação cai, a produtividade vai cair. E as organizações perdem com isso. Perdem totalmente. Então, olhem, eu quero que cada um que está escutando esse meu vídeo olhe para você. Olhe para o ambiente onde você está, olhe com as pessoas que você anda, olhe as amizades que você tem, porque essas tuas amizades te moldam, as tuas amizades te levam para um patamar alto ou te levam para o buraco. É a mesma coisa nas organizações. Conforme eu falei de uma situação pessoal de amizades, as organizações são um organismo vivo dentro da sociedade. E nós precisamos sim ter esse interesse, esse conhecimento para saber conduzir de uma forma mais fácil, mais tranquila dentro das organizações esse problema tão grave que afeta o nosso país e afeta muitos trabalhadores, afeta muitas pessoas, porque a sofrência humana está dentro de cada um, as dores emocionais estão dentro de cada um, e nós precisamos olhar com carinho, olhar com clareza para essas pessoas que estão sendo maltratadas, que estão sendo injustiçadas perante o abuso, né, o assédio sexual e moral, que envolve muitas vezes abuso também em algumas situações. Deixa o teu like aí no final, né? Aproveita e compartilhe esse vídeo com quem precisa, porque isso que eu falei para vocês é gravíssimo e as nossas pessoas estão doentes emocionalmente por causa de algumas outras pessoas que não têm noção do que estão fazendo, tá? Aproveita e compartilhe esse vídeo com quem precisa. E já deixa aí o like no meu canal, porque isso é muito importante que chega a mais gente. Por que a pessoa fala, Sandra, mas para que precisa dar like? Vou te dizer por quê. Porque a entrega do conteúdo, conforme tem likes, o YouTube fala, opa, conteúdo é bom, vamos entregar para mais gente? Entendeu? Então ele aproveita e entrega para mais gente. Às vezes uma pessoa faz lá uma pesquisa de depressão e o meu tá relacionado, entrega, ajuda uma pessoa a se olhar para si. Então por isso que muitas e muitas vezes você assiste vídeo e fala assim, deixa teu like, compartilha aí, ajuda, por causa disso, porque entrega-se mais e ele tem uma programação interna dentro das redes sociais que faz entregar mais o conteúdo. Então, por esse motivo que eu gostaria que você compartilhe, ajude pessoas, não é a mim que você precisa ajudar, ajude as outras pessoas. Então, nós estamos na Terra para ajudar um ao outro. E é isso que eu tô pedindo para você, ajude outras pessoas, elas estão precisando de ajuda, tá bom? E até o próximo vídeo, até mais!